Eu sou a Ângela e você está assistindo Advent 3.0. Oi, gente! Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, com o título Sozinho? Jamais. A lição dessa semana vem contando a história de Elias, um grande profeta na Bíblia, e o carinha também que não precisou morrer e não está esperando Jesus voltar. Ele foi diretamente para o céu. A história de Elias é aquela história que a gente sempre ouve desde criança, de que os corvos levaram comida, que Deus cuidou, que Deus protegeu. Só que dessa vez a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado e com mais detalhes a história deste grande homem. Logo depois do reinado de Asa, o sucessor dele foi Acabe. Mas Acabe não foi o melhor rei e nesta época estava tendo muita idolatria. Eu acho que vocês já estão enjoados de ouvir isso. Mas o reino de Acabe foi o reino que a idolatria foi mais severa e foi pior. O povo se desviou cada vez mais. Ele era casado com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Adorar o deus Baal, fazendo cultos a ele, e fazendo sacrifícios e coisas muito ruins que eles eram acostumados naquela época, os outros povos, né? E Israel naquele momento. Porém, enquanto isso, havia homens de grande fé em Israel, e um deles era Elias. Elias morava a leste do Rio Jordão. Ele observava tudo aquilo que acontecia no reino de Acabe e ele ficava muito triste com tudo aquilo, porque ele via que Deus não estava sendo honrado e que as pessoas tinham esquecido de quem era Deus. Muito angustiado, Elias orou a Deus e pediu para que ele pudesse de alguma forma punir o povo de Israel ou fazer com que eles voltassem a não fazer idolatria, né? Que eles pudessem adorar somente a Deus. Então Deus, ouvindo aquela oração, ele entregou essa missão nas mãos de Elias. Elias ele não estava muito preparado para isso e do ponto de vista humano, aquilo seria quase como um suicídio, porque ele deveria ir até o rei e falar que não ia ter mais água e que Deus estava punindo o povo de Israel. Então ele estava quase morto. Porém, mesmo assim, Elias não teve medo. Então, Elias logo iniciou sua viagem e foi até o palácio de Acabe. Chegando lá, ele nem pediu permissão para os guardas, simplesmente entrou. Ele estava com roupa simples, como era de costume dos profetas. Então ele entrou lá dentro e o rei até ficou assustado. Tipo, como que esse homem entra aqui e nem avisa e nem nada? Então Acabe ele simplesmente falou assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, declarou ele, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Isso está em 1 Reis 17:1. Então, falando isso, o rei ele ficou meio chocado com aquilo e logo Elias saiu correndo do palácio para não acontecer nada de mal com ele. Então Deus falou para Elias sair daquele local e fugir, porque o rei Acabe com certeza ia querer matá-lo. Então Deus pediu para que ele se escondesse perto do riacho de Queride, ao leste do Rio Jordão. E lá, Deus disse também que ele receberia a comida dos corvos e ele beberia água do riacho. E isso ficou acontecendo por muito tempo, mas que imediatamente Jezabel pediu para os sacerdotes de Baal para que eles pudessem se reunir e amaldiçoar Elias. Porém, é lógico que isso não ia fazer diferença nenhuma, porque ele estava sob a proteção de Deus. Naquele instante, imediatamente, aconteceu o que Elias falou. Não chovia mais, o orvalho não caía e começou muita fome, era muito quente, então
o povo começou a sofrer muito. Nesse passado um ano desde que Elias havia ido até o palácio de Acabe e falado que a terra de Israel não ia ter chuva nem orvalho. Então, a rainha Jezabel já estava muito brava com isso. Então, ela falou a todo Israel que o culpado de tudo aquilo era Elias. Então, Acabe ele começou uma revolução lá de procurar Elias. E ele foi de cidade em cidade, fazendo os governantes jurarem que Elias não estava ali. Jezabel, vendo que aquilo não ia dar certo, porque eles não estavam encontrando em lugar nenhum, ela decidiu que deveria matar todos os profetas. Ela sim conseguiu matar muitos profetas, massacrou muitos. Porém, dentro do palácio existia um homem de grande fé também que chamava Obadias, que era mordomo do palácio. Então ele, sabendo de tudo isso, ele escondeu alguns profetas dentro de uma caverna para eles poderem ficar seguros lá. Já haviam se passado 2 anos desde que aquilo tinha acontecido, então Deus falou para Elias ir até a cidade de Serepta, porque onde ele estava não tinha mais água, então ele deveria ir para um lugar onde ele pudesse sobreviver, né? E Deus falou que ele iria encontrar uma viúva que iria alimentá-lo e ter uma boa hospitalidade. Então ele se dirigiu até a cidade e logo no portão, assim, bem no início da cidade, havia uma viúva que estava juntando galhos para fazer a sua comida e a do seu filho. Então Elias se aproximou e disse para ela trazer algo para ele comer e que matasse sua sede. Mas ela falou assim: olha, moço, não tenho. Eu só vou comer agora, tenho um resto de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer a comida agora e não sei mais o que eu vou fazer, acho que eu vou morrer. Então Elias falou assim: não, vai lá e faz o pão e traz pra mim, porque nunca vai se esgotar o trigo e nem o azeite de sua casa. Aquela mulher, ela não acreditava em Deus, não professava nenhum tipo de fé. Mas ela confiou que o nosso Deus poderia fazer aquilo. Então ela foi, fez o pão e aquilo durou até os 3 anos de seca. Já havia completado 3 anos de seca. Já estava chegando a hora daquele povo realmente receber chuva e Deus mostrar o seu poder. Então Deus pediu para que Elias fosse até Acabe e falasse que iria chover. Então logo Elias começou a sua viagem e Obadias o encontrou. Então Elias já falou assim: vá até Acabe e diz que eu estou procurando ele. Obadias, ele chegou, ele estava muito, surpreso, sabe? Ele falou pra Elias assim: como que eu vou fazer isso se eu vou estar simplesmente te entregando nas mãos de Acabe pra você morrer? Ele falou assim: não, fica tranquilo que Deus está me cuidando e Deus disse que isso não ia acontecer. Então, Obadias foi até o rei Acabe, contou pra ele que Elias estava por perto e que Elias queria conversar com ele. O rei, ele estava com muito medo, decidiu ir e ele foi com um batalhão. Acabe, ele chegou e falou assim para Elias: és tu o perturbador de Israel? Então Elias prontamente disse que não era ele que estava perturbando Israel, mas sim que eram os pecados deles que estavam causando tudo aquilo. Acabe, ele estava tentando colocar a culpa em Elias, tentando achar uma desculpa para que ele não se sentisse culpado por aquilo que estava acontecendo. A continuação da história a gente vai ver semana que vem. Mas nessa parte da história é bem possível a gente ver, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi a fé e a coragem de Elias. Elias, ele é um símbolo claro de fé. Ele não havia pedido para ir até Israel fazer essas coisas. Mas Deus o escolheu e ele simplesmente disse: eu vou. Impressionantemente, durante essa semana, eu li esse livro aqui, Viva com Esperança, do ano passado, que a gente entregou, você deve conhecer. E no capítulo 6 e 7, conta um pouco da história de Elias, porque estava falando de depressão e coisas do gênero. Elias, ele fraquejou, ele teve medo, ele muitas vezes caiu e se desanimou.
Assim como aconteceu com Elias, muitas vezes acontece conosco, que nós desanimamos com alguma coisa que Deus nos chamou para fazer. Ele ficou abalado, ele ficou triste. Aqui tem um trecho que eu vou ler para vocês, que é quando a rainha Jezabel estava à procura dele. Fala assim: era um homem que sempre seguia a vontade de Deus e havia acabado de vivenciar a intervenção milagrosa no Monte Carmelo. Contudo, no dia seguinte, alguém informou que ele estava prestes a perder a vida. E o profeta entrou em pânico. Elias tinha motivo para temer Jezabel? Sim, pois ela havia matado todos os outros profetas do Senhor. No entanto, em vez de depender da proteção divina, ele fugiu. 40 dias depois, estava tão deprimido que queria morrer. Deus precisou colocar Elias em um programa de recuperação para deprimidos. Assim como muitos que se afundam em depressão, o profeta queria ficar no escuro dentro da caverna. Deus precisou enviar um terremoto e um vendaval para tirá-lo da caverna e colocá-lo na luz. Depois disso, o Senhor passou o que era mais importante na recuperação de Elias: terapia comportamental cognitiva para corrigir os pensamentos distorcidos. Elias, ele teve uma grande fé, mas ele também caiu. Não é para nós nos espelharmos nessa história que ele caiu, mas é sempre ter a confiança de que Deus vai nos ajudar e vai nos colocar para cima novamente. Elias, ele foi um grande instrumento usado por Deus naquela época. E nós podemos ser assim, com a nossa fé, com a nossa vontade, com a nossa disposição de fazer as vontades. Tem um trecho na lição dessa semana que eu achei incrível, que foi quarta-feira, que diz assim: a fé do cristão o capacita a enfrentar a vida e a morte, não porque possa ver, mas pela certeza de que pode ser visto. Não porque sabe todas as respostas, mas porque confia em alguém que conhece todas as coisas. Elias, ele teve uma grande fé, mas ele também caiu, ele também teve medo. E assim como Elias, nós podemos fazer grandes coisas nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que um dia nós não vamos ficar tristes ou abalados, mas sim que Deus vai estar ao nosso lado a cada momento, disposto a nos dar a alegria e nos fazer viver normalmente depois. Elias, ele foi uma grande bênção e a gente também pode ser. Que nós possamos sempre colocar na nossa mente aquilo que é o título da lição. Nós não estamos sozinhos. Deus está constantemente ao nosso redor nos cuidando. Então, que nós possamos sempre colocar Ele em primeiro lugar e fazer dele o nosso Senhor e deixar nós sermos usados por Ele, que é algo muito importante. Que Deus esteja conosco sempre, que Ele possa colocar no meu e no seu coração a vontade de fazer a vontade dEle, e principalmente a fé e a coragem que Elias teve de simplesmente ir fazer a vontade de Deus. Essa é a lição, gente. Muito obrigada por vocês assistirem. Que Deus esteja conosco a cada momento. Um beijo pra você e até semana que vem.